Paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Cá estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica. Nós estive presente na quinta-feira, teve muita coisa para fazer e acredito que Deus está a trabalhar nos bastidores, enviando servos para então darmos uma virada. Eu acredito que Deus vai dar uma virada, mas enquanto isso presto eu os serviços e hoje vamos dar a lição número 10. Lição número 10. Portanto, na semana passada demos a lição número 9, a primeira parte e segunda parte, que falamos sobre a natureza humana e a sua característica, com certeza. E então hoje vamos falar sobre a regeneração, ou seja, o novo nascimento, a morte da velha natureza e o nascimento da nova natureza em nós. Mas antes vamos baixar as nossas cabeças. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eis-me aqui na Tua presença, Senhor. Eu apresento-me, Senhor, diante de Ti como vaso vazio de mim mesmo, para que Tu possas encher, Senhor, do Teu poder, da Tua unção, do Teu querer, do Teu efetuar, para que o plano de salvação para a humanidade, Senhor, se cumpra através deste ministério, o Ministério Arise and Shine, a favor de todas as criaturas que Tu colocares no meu caminho, Senhor. Eis-me aqui, usa-te de mim, Espírito Santo maravilhoso, Tu és o Senhor. Esta é a Tua hora, esta é a Tua serva, este é o Teu povo, esta é a Tua palavra, Senhor. Confirma com sinais, prodígios e maravilhas para libertar, curar, sarar. E eu declaro em nome de Jesus, pelo poder do sangue que há no sangue de Jesus, eu declaro todos os ouvidos libertos, ungidos, corações receptivos a receberem esta palavra de vida para regeneração, vivificação e renascimento em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, santos anjos do Senhor, magníficos em poderes, anjos ministradores, acampem São Merodor, travem batalha no mundo do Espírito, faça cordão de escudo, proteção bem forte à minha volta, para que toda palavra que proferir a minha boca não caia no saco furado, não caia no saco vazio, mas ela vai e prospere para tudo quanto é enviada, em nome de Jesus. E também acampe-se ao redor de todos aqueles que são devidos à salvação, em nome de Jesus. Protejam-nos e travem batalhas também no mundo do Espírito, em toda a atmosfera ao seu redor, e para que a palavra de Deus prospere em nome de Jesus. E Satanás, que paras as tuas manobras, tu és o ladrão que vens para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo, Ele veio, deu vida e vida com abundância, e Ele também me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal. É com esse poder e autoridade que eu invisto contra ti e ordeno que tu dobres os teus joelhos agora nessa sessão da Escola Bíblica, no nome de Jesus, e saias para fora da ação e liberte todos os ouvidos, toda a mente que vocês têm cativa, libertem agora mesmo, para a honra e glória de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e debaixo da terra, que amou o mundo de tal maneira que é a ponto de enviar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E clamo sangue de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Ora, então, nesta lição número 10, acerca da regeneração, vamos falar de batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. Portanto, eu preparei esta lição, a primeira, mas acredito que vamos levar para aí 3 ou 4 lições a falar sobre a regeneração, porque é um leque muito vasto de informações necessárias, de conteúdo muito importantes que o novo convertido deve conhecer para se libertar da escravidão do mundo, para se libertar da velha natureza, porque está escrito lá em Romanos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Não é um processo fácil, é um processo que requer muita humildade para nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, porque o diabo, as obras dele está impregnada em nós com a natureza do pecado desde o dia
dia em que ele induziu a Eva à tentação, e ela caiu na tentação e comeu do fruto, e a semente de condenação entrou nela, a semente de condenação semeada por quem? Por diabo entrou nela. E então ela não só se conformou com a condenação dela, deu também um bocadinho ao marido e o Adão, e caíram os dois na condenação. Consequências disso, toda a criatura que nasceu, todo o ser humano que nasceu depois destas duas criações, obras, feituras da mão do Senhor, todas elas nasceram em pecados. Você deve perguntar, o bebê quando nasce, ele é pecador? Não, ele não é pecador, mas ele tem a natureza do pecado, que só será manifesta quando ele crescer e souber, tiver maturidade suficiente para discernir o bem e o mal, e a tendência que todo homem tem é seguir o mal, porque lá está a natureza pecaminosa, está cimentada no coração do homem. Então, para que essa velha natureza, a natureza do Adão, do pecado que foi semeada no coração da Eva e do Adão, morra em nós. Então isso precisamos de um processo de novo nascimento, que é nascer da água e do Espírito Santo. Então, para isso vamos ver então em João capítulo 3. João capítulo 3. Deixa-me só arrumar aqui a minha bancadinha, que o púlpito está meio caminho andado. Estamos aqui numas organizações, mas com o tempo, aos pouquinhos, passo a passo, vamos chegando lá. Mas vocês já devem ter reparado que eu já estou aqui, não é? Já estou no púlpito. Já estou no púlpito. Só um bocadinho, que a minha Bíblia, que está aqui tudo pronto. Já tem isto organizado. Já está a casa arrumada. Vamos lá. Então, em João 3. João 3 é o processo que Jesus descreveu para nós nos livrarmos da velha natureza. Portanto, é o processo do novo nascimento. Mas antes eu vou dizer o que é a regeneração. Portanto, a regeneração é a transformação da velha natureza para a nova natureza, a velha natureza pecaminosa para a nova natureza em Cristo Jesus, criada em Cristo Jesus por meio da fé. Portanto, é a morte do velho eu, é a morte do tal eu, que já falamos do orgulho do Satanás, não é? É a morte da natureza que ele impregnou em nós, e o renascimento da nossa vida, da nova vida, o nascimento de uma nova vida com Jesus, com Cristo. Amém? Então, em João 3 diz: e Jesus instrui o Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi é mestre, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele não conhecia muito da Bíblia, ele não conhecia da palavra, mas as obras que Jesus fazia, a libertação, ou a cura, os milagres que Jesus fazia, era impossível aos olhos ou numa capacidade humana. E ele, como é um ser dotado de conhecimentos, ocupava um lugar de destaque na sociedade, então ele era iliterado, então ele instruía além da capacidade da ciência humana e de tudo que era normal, que era natural. Então ele disse: não, é impossível que um homem faça coisas tão espetaculares, tão sobrenaturais, se realmente não houver um Deus com ele. Tem que haver um Deus com ele. Então ele acreditou que as obras que Jesus fazia, Deus estava com ele.
Por isso é que ele perguntou, é que ele disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus então respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus também nasceu de novo. Ele, para fazer as obras que fez, apesar dele ser filho de Deus, apesar dele ser Deus, na próxima, não vou alongar muito, porque na próxima lição vamos falar do nascimento de Jesus, não é? Não na carne, mas no Espírito, o novo nascimento. E Jesus, para fazer as obras de Deus, para cumprir o plano da salvação da humanidade, do pacto, a aliança que ele fez com Deus, ele também teve que nascer de novo. Ele nasceu em carne, não é? Da natureza humana, nasceu da carne. Nasceu como é que ele nasceu da carne? Da Maria, né? Nasceu da carne, e como ele nasceu da carne, é uma semente da carne, porque a semente da carne é a semente da carne. Então ele também teve que nascer do Espírito para então ter acesso ao poder do alto, ao poder do Pai, para ter acesso à vida eterna, para ter acesso a essa autoridade de Deus investida sobre ele, para poder pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Então, é por isso que ele disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele também teve que nascer de novo para fazer as obras que fazia. Por isso é que o Nicodemos estava muito admirado e teve curiosidade e aproximou-se dele a perguntar. E então Jesus disse-lhe, Jesus disse que é preciso, que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então no 4 ele disse, o Nicodemos respondeu, mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Ora, realmente é ridículo, né? É ridículo, mas o processo não é esse. O processo do novo nascimento é semelhante ao processo do nascimento do bebê, mas o que é da carne? O bebê, quando nasce da carne, não é? E então não tem noção de nada, por isso é que não se batiza bebês, porque os bebês não têm noção de nada. A Igreja Católica batiza bebês, mas é uma heresia. Pura e simplesmente uma heresia. O que fazemos com o bebê? Consagramos o bebê a Deus. Não é? Eles são inocentes, não têm poder de escolha, não sabem discernir o bem e o mal, e então o dever dos pais é consagrar o bebê ao trono da graça do Pai. E Jesus, quando nasceu, foi dito a Maria e José que levassem o Jesus, bebê, ao sacerdote, para que ele fosse consagrado a Deus, para ter a proteção de Deus sobre ele. Então, quando Jesus só nasceu de novo, ou seja, batizou nas águas e recebeu o poder do Espírito Santo quando chegou à altura certa, ou seja, na fase adulta, no momento certo em que Deus predestinou para que ele então recebesse a promessa do Espírito, ou seja, o novo nascimento no Espírito, porque ele era carne, ele ainda era semente da carne, semente da Maria. Então Jesus respondeu a Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Por isso é que ele também, Jesus, teve necessidade de nascer da água e do Espírito. Eu vou repetir, Jesus, quando nasceu da Maria, ele é uma semente da carne. E então, quando ele chegou na altura para receber o poder do Espírito Santo e o novo batismo, o novo nascimento, então ele saiu da carne, que seja a velha natureza pecaminosa, para a nova natureza, que é a natureza do Espírito, a nova vida. E só assim é que recebemos o poder do alto de Deus, não é? Então, é por isso que no número 6, ele continua a dizer, o que é nascido da carne é da carne.
né? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para nós vermos o reino de Deus, temos que entrar no Espírito, temos que deixar a velha natureza, temos que deixar a natureza pecaminosa para então tomarmos posse da nova natureza, que é natureza espiritual, que é natureza do Espírito, porque Deus é Espírito e se nós não formos seres espirituais, de maneira nenhuma vamos entrar no reino dos céus, porque isso quer dizer que nós não morremos para a velha natureza, nós não morremos para a natureza pecaminosa e continuamos a viver segundo o comando e o domínio de Satanás, e quando Jesus Cristo vier, nós não estamos preparados para subir, porque aquele que a trevas e luz não se misturam. Então, portanto, a velha natureza humana é a natureza do Adão e Eva, né? Natureza da carne, natureza do pecado, porque eles foram as primeiras criaturas, feituras das mãos do Senhor, e caíram na condenação do diabo. Portanto, isto está lá em Romanos 3, 23 a 24, que diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nem um sequer, não é? E então, portanto, isto é a consequência deste afastamento. Vamos lá ler o Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos lá ler um pouquinho, porque é só mesmo para confirmar a palavra de Deus, porque realmente se nós não confirmarmos a palavra de Deus, é tudo muito em vão, porque o Espírito Santo, quando nós falamos da nossa sabedoria, ela pode valer, mas ela não dura muito. Mas quando nós falamos inspirados pelo poder do Espírito Santo, ou seja, usarmos versículos bíblicos para confirmar, então o Espírito Santo tem a oportunidade e ele vem e confirma, porque é a palavra de Deus. Jesus e a palavra são um, e é a palavra que vivifica, é a palavra que limpa, é a palavra que sara, é a palavra que liberta, é a palavra que nos transforma e nos regenera numa nova criatura. É a palavra que mata a velha natureza e então nos dá o direito a uma nova natureza criada em Cristo Jesus por meio de fé. Então em Romanos 3, capítulo, versículo 10 diz: como está escrito, não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há, quando muitos de nós dizemos: eu não mato, eu não roubo, eu não levanto, faço testemunhos, eu ajudo as pessoas, mas contra factos não há argumentos. Por mais bondosos que nós sejamos, nós temos que morrer para a velha natureza. Caso contrário, nós não veremos o reino de Deus, porque as obras das nossas mãos não nos salvam. Temos que ter fé e as obras têm que ser as duas coisas juntas. Então não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Já viu? Cuja boca está cheia de maldição e amargura. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Para confirmar todas essas lições que eu tenho dado desde a queda do Lúcifer, não há temor nele. Então, como não há temor nele, não há também amor. Não há amor nem há temor. E então esse espírito ele deixou que o orgulho e a vaidade se apoderasse dele, e então caiu na condenação que ele mesmo procurou, que ele mesmo com sentimentos, como é que se diz? Tem uma palavra certa para isto, atraiu, que ele mesmo atraiu, não é? E como ele não quis ficar só, teve que contaminar outros anjos
que se rebelaram também juntamente com ele, acreditaram naquilo que ele disse, porque ele é mentiroso, não é? E conquistou todos os anjos com a mentira, com orgulho, com a vaidade dele, e também com inveja de Deus, por Deus ser todo majestoso, soberano, e então ele também quis aquilo que Deus tinha, e então os anjos acreditaram nele, também foram enganados e caíram todos na condenação de Deus, porque não há temor de Deus diante dos olhos. Em seus caminhos há destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não é? Cuja boca está cheia de maldição e amargura, e a sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente, peçonha de áspero está debaixo dos seus lábios. Assim é Satanás e os seus demônios. Então nós precisamos de livrar desta velha natureza, certo? Eu não quero ter uma natureza assim, então eu decidi, Senhor, não, eu me arrependo, Senhor, ajuda-me, Senhor, onde eu não estou a vencer ainda, Senhor, ajuda-me, eu tenho ainda certas áreas que ainda não estou a vencer. Bem, eu lá tenho as minhas razões também, o Senhor sabe, não é? Eu estou no altar do Senhor e tenho muito temor a este lugar, tenho muito temor a esta posição que o Senhor me colocou, e eu ainda mesmo assim sinto que preciso de fazer mais. Claro que tenho que fazer mais. Claro que todo servo de Deus, muito especialmente colocado numa posição de liderança, temos sempre muito que fazer, e temos que trabalhar, esforçar-nos muito mais e mais, e sempre ser constante, perseverando na fé, paciência na tribulação, nas circunstâncias, no meio de circunstâncias quando elas aparecem, porque nós sabemos que nós não podemos estranhar as ardentes provas que vêm sobre nós só temos que nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e o diabo, nosso inimigo, ele está sempre de redor para ver se consegue nos tragar, mas eu estou firme nas promessas de Jesus, depois de provar a salvação de Deus, depois de provar a palavra da vida, depois de provar a palavra do novo nascimento, não há como eu voltar atrás. E depois onde eu já estou, depois de ter ultrapassado tantas barreiras, onde já estou, lá para trás não ficou nada. E você também decida e determine-se a andar com Deus. Não seja apenas um convertido, mas seja um discípulo de Deus. Ande com Deus, tenha Deus como seu amigo, como seu braço direito, como seu Senhor, como seu Salvador, como sua estrela guia da manhã, como lâmpada para os seus pés, como luz para os seus caminhos. Tenha Jesus como seu bom e melhor pastor do que eu, melhor pastor do que todos os pastores, porque ele é, sim senhora, o maior dos pastores. Então, como é que você faz isso? Lendo a palavra dele, buscando o conhecimento, buscando a vontade dele para a sua vida. Ora, se eu quero ter Jesus como meu amigo, se eu quero ter Jesus como meu Senhor, se eu quero ter Jesus como meu Salvador, então eu tenho que agradá-lo. Então eu tenho que saber também o que é que eu posso fazer para agradá-lo. E se ele me promete, lá em João 14, Jesus diz, crede em mim e crede no meu Pai, que eu vou preparar-vos morada, onde eu estiver, vós também estarão comigo. Ora, se ele, como nosso amigo, tem uma morada, tem uma promessa de um lugar lá com ele no céu, então eu vou me esforçar e ter bom ânimo, não é? E fazer de tudo que requer, tentar preencher todos os requisitos, não é? Que é necessário para ter esse lugar. Nós quando precisamos de ir, de concorrer para um emprego, ou para a universidade, ou para alguma coisa, não é? E nós temos que preencher esses requisitos para tomarmos posse daquilo que nós queremos. Assim é a vida eterna, assim é o novo nascimento. Então, e é preciso, e isso que eu acabei de ler, portanto, é a consequência do afastamento ou da destituição da glória de Deus, que eram justos. O Adão e Eva eram justos, já falamos também sobre a natureza do homem, não é? Eles eram justos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus para serem justos, para serem inteligentes e para fazerem o bem, e eles tinham um valor moral muito alto, e depois do pecar perderam este valor, não é? E tornaram-se um ser injusto.
Não é? Então é esta natureza que todos nós adquirimos até conhecermos Jesus, e só a palavra que nos vai lavar desta velha natureza, vai nos lavar da injustiça e nos justificar, e Jesus veio para fazer isso. Já vamos falar isso na outra lição. Então, por isso é importante conhecermos e sabermos 4 coisas, muito importante conhecermos e sabermos 4 coisas, e eu vou cantar aqui para si. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Então, Romanos 3, primeiro capítulo, Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 a 26. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Número 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Lembram-se quando eu disse que na lição passada que Satanás, que Lúcifer, ele tentou roubar o trono de Deus, e tentou roubar inclusive as obras das mãos de Deus, porque ele é criatura, feitura da mão de Deus, não é? Deus fez um anjo majestoso, perfeito, para estar no trono de Deus, para louvor e adoração da glória de Deus. Então, quando ele se rebelou, ele tomou por usurpação ser ele o dono das obras das mãos de Deus, que ele é todo o poder, a perfeição, a beleza, a majestade, tudo aquilo que estava nele, era um mérito dele, foi ele que criou aquilo tudo, que é devido a ele. Então, se ele tentou roubar lá, não é? Então, quando Deus o atirou aqui para a terra, não iria ele também tentar roubar as obras das mãos de Deus aqui na terra? Ou seja, as criaturas que Deus fez à sua imagem e semelhança, não iria ele também dizer e proclamar que é ele quem fez as criaturas, a imagem e semelhança de Deus, que é ele o autor das obras? Claro que ele iria tentar fazer isso, e tentou, e ainda tenta, e tanto mais que quando a grande tribulação vier, Jesus Cristo quando vier e levar a sua igreja sou eu e você, se você perseverar, porque eu estou determinada a perseverar até o fim, eu quero ver o meu Senhor, estou ansiosa para ver o meu Senhor, então eu vou perseverar. Você determine-se também, ponha isso no seu alvo. Então, se ele e quando quando Jesus Cristo levar a sua igreja, Satanás, o anticristo, ele vai ocupar as igrejas, o trono de Deus nas igrejas, e vai dizer que ele é Deus. Então Deus já sabe, os pensamentos de Deus são muito profundos, são muito grandes, não há como discernir a largura, o comprimento, a altura, a profundeza, a profundidade dos pensamentos de Deus. E como Deus já sabe, tudo é soberano e basta, não é? Então ele já imaginou. Por isso é que ele disse que salvação não vem por obras,
Pois Deus, desta vez, estava atento ao espírito de mentiras, de orgulho, de vaidade, de inveja do diabo, semente que ele semeou na Eva, e de seguida no Adão. Não vai ele pensar que Jesus veio também ao mundo por conta dele. Não é? Porque ele é astuto, está sempre a haver uma brecha para ele entrar, matar, roubar e destruir e tomar posse daquilo que não é dele. Então, de certeza que Jesus Cristo, quando nasceu, não é? Ele iria também pensar que Jesus Cristo, as obras que Jesus Cristo está a fazer, são as obras dele. Por isso é que a salvação humana, o novo nascimento, não é pelas obras. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não é pelas obras para que ninguém se vanglorize. Mas é pela fé em Deus. Se você crer e invocar o nome do Senhor, você é salvo. Pela fé. É pela fé. Em João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E literalmente ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Por isso eu fiquei indignada quando os testemunhas de Jeová foram visitar a minha casa. Eu na altura aceitava os estudos bíblicos, porque gostava muito dos livros, das revistas que eles têm, porque eu vou consultar na minha Bíblia, está a confirmar tudo. Mas quando eles vão a falam tudo ao contrário. E uma das testemunhas de Jeová, que era até sobrinha, era amiga de uma sobrinha minha, e então a minha sobrinha mudou-se e eu fiquei com a casa. Ela continuou a ir lá, e então eu continuo a receber os livros de bom grado. E ela então levou um livro em que vinha a pergunta: devemos adorar a Jesus ou a Deus? Eu disse: devemos adorar a Jesus e também adorar a Deus. Também adorar o Espírito Santo. Eles são a Trindade. Eu até chamo-os do meu clube dos 3 em 1. É o clube do Deus o Pai, clube do Deus o Filho, clube do Deus o Espírito Santo, meu clube dos 3 em 1. E ela argumentou comigo e disse não, que nós não deveremos adorar a Deus, nem devemos adorar o Espírito Santo, que nós não deveremos adorar a Jesus, nem devemos adorar ao Espírito Santo, só devemos adorar a Deus. Depois disse: então, mas por que Deus deu Jesus Cristo autoridade, poder e autoridade sobre todas as igrejas, o nomeou como cabeça de todas as igrejas? Se nós não adoramos nas igrejas, vamos adorar a quem? Se o João 14,6 diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus, como é que você me vai dizer que eu não devo adorar a Jesus? Eu não estou a entender, eu estou a ficar confusa. Ora, que ela queria me confundir, queria bem, e então ele disse: não, as escrituras não falam assim. Eu disse: será que você tem uma Bíblia diferente da minha? Porque lá em Filipenses 2,9 diz que Deus exaltou Jesus Cristo soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre dos que estão no céu, os anjos dobram o joelho a Jesus, todo o joelho se dobra dos que estão na terra, nós dobramos o joelho a Jesus Cristo, e todo o joelho se dobra dos que estão debaixo da terra, os demônios dobram o joelho a Jesus Cristo, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, se toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, como você vai me dizer que eu não adoro a Deus? E ela disse: eu vou chamar a minha líder para vir explicar-te, porque nós não devemos adorar a Jesus. Eu disse: tá bem. Olha, no dia em que ela não marcou o dia, também eu não marquei o dia, eu também fiquei assim um bocadinho confusa e não quis mais, eu até nem quis mais recebê-la. Mas ela não avisou. No dia em que ela veio ter comigo, Deus é fantástico. Deus me deu um livramento dela fantástico. Foi o seguinte: eu acordei de manhã e vi o vidro do meu Jeep estava partido. Na altura, o pai dos meus filhos me tinha dado recentemente um Jeep Land Cruiser Amazon, 7 lugares. E estava partido o vidro, e eu liguei para ele, e ele então telefonou à companhia de seguro, e a companhia de seguro disse: olha, entre X horas nós vamos, não saia de casa. Eu esperei e eles apareceram. Não é que exatamente, até parece algo combinado, exatamente na hora em que os senhores do seguro chegaram para colocar em outro vidro,
ela e a líder chegam para poder me convencer de que não devo adorar a Jesus, que só devo adorar a Deus. E eu disse, olha, peço desculpa, ela me disse, eu trouxe a minha líder para poder falar consigo, porque você não acredita que nós não devemos adorar a Jesus. Ela está aí a minha líder, ela é sênior, e ela então, ela é sênior, ela é anciã, uma coisa assim, e então ela vai explicar isso. Olha, peço desculpa, tem que ficar para outro dia, porque hoje não dá. Olha, eu fiquei naquela casa ainda para ir 2 anos, nunca mais as vi. Deus é tremendo, Deus me livrou daqui de uma boa. Então, todos nós, mas a todos quantos o receberam, em João, esse é o quarto, não é? Em João capítulo 1, versículo 2 a 12, vamos lá ler, porque eu gosto que a gente leia, porque muito de nós ainda não tem por hábito ler a Bíblia. E quando leem, lemos só aquele pequenino trecho. Mas é muito importante sabermos com antecedente o que está um pouquinho por trás, não é? Porque o que está um pouquinho por trás nos dá uma noção, um entendimento, uma explicação mais ampla acerca daquele versículo, daquele trecho que naquele momento nos diz respeito. Mas nós vamos ter um entendimento mais alargado se lermos o capítulo todo. Eu aconselho a lerem o capítulo todo. Portanto, isso é João capítulo 1, versículo 2 a 12. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está a falar de Jesus, o verbo é Jesus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não é? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nem mesmo nós, porque lá em Gênesis, quando Deus fez o homem a imagem e semelhança, Deus disse, façamos o homem a imagem e semelhança. O Espírito Santo também confirmou, não é? O Espírito Santo materializa tudo aquilo que Deus com a sua boca fala e confessa. O Espírito Santo materializa. Então, no 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Muito de nós, até nos dias de hoje, nós quando saímos a evangelizar, as pessoas não reconhecem Jesus a passar na sua frente, não é? Então, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista é o primo de Jesus, que nasceu, se não fazendo bem as contas, talvez 4 meses antes de 4 ou 6 meses antes de Jesus, para o plano de Deus, para ele ir adiante de Jesus e proclamar o Evangelho, abrindo o caminho para que Jesus, depois quando viesse e chegasse a hora, ele mesmo batizasse Jesus. Já vamos ver isso também na lição anterior, na lição seguinte da quinta-feira. Então, o João Batista foi um grande evangelista. Vamos alargar um pouquinho acerca dele nesta altura. Hoje vamos ficar mesmo só por aqui. Então, o João Batista não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Jesus, né? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Então, para entendermos o processo destas 4 coisas, é necessário que sejamos humildes, e realmente é. Se nós não formos humildes, nós já somos adultos, temos a nossa opinião formada, temos o nosso caráter formado, temos a nossa vida, o nosso conforto, estamos conformados com aquilo que nós temos, não é? Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz acerca de conformar com aquilo que nós temos, conformar com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Vamos já a seguida ver. Então, para entendermos esse processo, dessas 4 coisas que falamos, há 4 coisas que tu precisas saber, não é? É necessário que sejamos humildes e reconhecer que o presente sistema mundano é mau. É mau.
é deixar que estas palavras renovem o nosso entendimento e entendamos que este sistema mau e corrupto está sob o controle de Satanás, né? E os seus demônios. Nós não vamos voltar a falar, já falamos várias vezes, não vamos nos repetir constantemente, não é? Se você tem dúvida, vai recapitulando outras lições, louvado seja o nome do Senhor, está ali e podem sempre voltar a ver para entenderem melhor. Então, em Romanos 12, capítulo 1, versículo, vamos ler como é que nós vamos renovar o nosso entendimento. Como é que vamos renovar o nosso entendimento? Vamos aqui a Romanos 12. Eu estou a ver a hora, que as horas não param. Ok. Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Santo e agradável a Deus. Ou seja, o nosso corpo, porque quando a velha natureza, ela está alojada na nossa alma. Na nossa alma está lá todos os sentimentos, está o nosso caráter e é ela quem vai falar, não é? Ela passa as informações no nosso coração e depois a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então é um processo que todos nós devemos entender para então nós não nos conformarmos com essa natureza velha que está alojada no nosso coração, que é a natureza pecaminosa, não é? E não vos conformeis com este mundo, com as coisas deste mundo, porque este mundo é governado por Satanás, está sob o domínio de Satanás. Não conformemos com isso, porque se nós nos conformarmos com isso, nós não vamos permitir que haja a nova natureza entre nós. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a partir do momento que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, nós saímos da vontade de Deus. E só aceitando esta palavra, esses quatro versículos, entendendo o propósito desses 4 versículos, que é da vontade de Deus, que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade, em 2 Timóteo 2, se não me engano, tanto é da vontade de Deus que todo homem se salve. É da vontade de Deus que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Lá em João diz: porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para isso ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. É muito importante gravarmos este versículo, que é o amor, que fala do amor genuíno de Deus pela humanidade, para que a humanidade não perecesse, mas tenhasse a vida eterna. Este foi o plano de Deus, essa é a vontade de Deus, que tenhamos a vida eterna. Então nós precisamos de renovar o nosso entendimento. As pessoas que estão ainda com a velha natureza, que têm os olhos da mente cegos, estão completamente cegos no entendimento, cheios de cegueira espiritual, dizem: esses evangélicos lavam o cérebro a gente. Não é esses evangélicos que lavam o cérebro, é a palavra que lava. Ela simplesmente remove a velha natureza, não é? E restitui aquilo, o amor de Deus que o diabo nos roubou, e o amor ao próximo, o primeiro amor e o segundo amor é Deus. Quando nós deixamos que Deus remova e lave a velha natureza, arranque de nós, lance no fogo e purifique-nos completamente de toda a injustiça, de toda a iniquidade, e faz de nós uma nova criatura. Então nós então começamos a experimentar qual é a vontade de Deus. Nós entramos, a partir desse momento, entramos dentro da vontade de Deus. E que boa coisa, bem-aventurado o homem que entra na vontade de Deus. Tudo vai fluir. Claro que ele vai ter tribulação, ele vai ter aflição, porque o inimigo vai ficar furioso, porque a palavra, Jesus resgatou você, eu e você lá das trevas
trevas, das mãos, das garras de escravidão do Satanás. Ele não vai se conformar com isso, ele vai querer vir atrás para tentar recuperar. Então você fique firme, porque eu também estou a ficar firme. Vem lutas, mas eu fico firme, Senhor. Se eu tenho que chorar, eu choro, babairai, mas não importa, eu choro a orar, Senhor, Senhor, obrigada, Senhor, não importa, mas eu vejo, eu não tenho vergonha de reconhecer as minhas fraquezas. Eu sem Deus nada sou. Ele é que me sustenta, Ele é que sustenta a minha alma, Ele é que renova as minhas forças, Ele é que me dá vigor, Ele é que me dá força para continuar, Ele é que sara as enfermidades quando eu estou doente, Ele é que me ensina quando eu nada sei, Ele é que me regenera, Ele é que me rejuvenesce, até eu tenho elixir. Se vocês soubessem como é que é a minha vida, vocês diziam, não, eu quero esse Jesus. Pastora Ana, me ensina como é que você faz isso, porque isto é uma luta 24 sobre 24 horas, mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que toda essa tribulação é porque meu nome está escrito no livro da vida. E você também corra a sua carreira, deixe que o Senhor renove a sua mente, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e deixa Deus arrancar a velha natureza de ti e colocar essa nova natureza bonita, cheia de amor genuíno de Deus, cheia da bondade de Deus, cheia da justiça de Deus, cheia de sabedoria de Deus, que é toda boa, cheia da vontade de Deus. Não há nada mais poderoso, a palavra certa, como andar dentro da vontade de Deus. Amém? Então, e para isso, já lemos Romano, é preciso ter fé. Porque vamos lá em Hebreus, eu até nem tinha aberto o meu Hebreus. Onde é que está o meu Hebreus? Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 1. Bem, eu também, se não vir o meu Hebreus, não tem problema. Você anote lá, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Ou seja, você não vê Deus, pois não? Mas você tem a sua palavra. Quantas vezes você vai à televisão para ver se encontra uma receita boa para ir experimentar, para fazer uma comida boa? Muitas vezes eu creio, você é mulher, eu já fiz isso quando tinha tempo, agora não tenho mais tempo, agora eu vou à cozinha e invento aquilo que tenho, faço, e louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por aquilo que eu consegui fazer, não é? Mas todo o ser humano é um ser inteligente e é dotado de capacidade e é muito curioso, tanto mais que tentaram, depois vamos chegar a essa lição, tentaram fazer uma torre que chega até ao céu, não é? A torre de Babel, a chegar até o céu. O ser humano é curioso e vemos, onde é que vemos a curiosidade do ser humano? Na ciência, não é? Eles estão sempre a inventar alguma coisa. Olha, agora inventar quantas vacinas inventaram para o coronavírus? Milhões de vacinas. Então, o ser humano é um ser dotado de curioso. Tenha curiosidade. Tenha curiosidade de saber, mas o que é a palavra de Deus? Mas as pessoas falam, mas o que é isso? E eu vejo pessoas com vidas transformadas, mas o que é que elas fazem? Tenha curiosidade, porque você é um ser dotado de curiosidade, você é um ser inteligente, Deus te fez com capacidade, Deus te deu talentos, e então cultive o talento que há em si, tenha curiosidade, explore a Bíblia, Então a fé, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que não se veem, porque você não vê Deus, ok? Mas se Ele deixou a sua palavra, eu vou estudar a Bíblia, eu vou pedir conselho, eu vou à igreja para poder ver se isso é verdade, se realmente Deus é vivo, se realmente o Espírito dele está na terra, se realmente esses milagres que eu ouço que fazem, se realmente Ele faz. Então, você não vê, mas você crê. E vá à procura, não é? Porque fé é das coisas que se esperam. Olha, eu quero ver, então eu vou buscar esse Deus. Já que dizem que esse Deus mais facilmente vem e falam de bruxos, vem e lê a sina, o horóscopo, a gente acredita. Eu geria a minha vida
por horóscopo, porque sempre no meu, pronto, quando calha no meu signo, aquilo é tudo sempre muito bonito. Mas chegou um dia que veio um que eu li, que não era nada de acordo com o meu caráter. Eu disse, não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Olha, e Deus me resgatou na altura certa. Não é? Ainda bem que eu não concordei com isso, porque veio uma coisa que não tinha nada, porque é suposto o horóscopo, tudo o que fala, não é? Tem a ver conosco, mas não calhava. Não, eu recusei. E Jesus me resgatou nessa altura e eu percebi que o horóscopo é todo um bando de idolatria, não é? É de homens que estão cegos pela cegueira espiritual, induzidos com o espírito do erro, do engano por Satanás, para levar o povo à enganação. Quantas pessoas, eu a primeira vez que fui a Londres, partilhei o quarto com uma jovem muito inteligente, eu já era cristã, já era convertida, e ela acreditava em Deus, mas também era católica, devota, mas geria a vida dela por horóscopo. E eu falava, e aquela rapariga vivia numa depressão profundíssima. Porque o horóscopo, quando dizia que vai acontecer, ela acreditava que vai acontecer e chorava, por isso que as coisas não vão bem. Bem, eu fiz a minha parte, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor tenha conseguido resgatar aquela. Já viu? Católica devota, estava sempre com a Bíblia dela, orava as Ave Marias, era mais devota à Ave Maria e a santos não sei quantos do que eu era a Jesus. Senhor, eu não estou a mentir. Mas a minha fé em Deus era tal que eu dizia, não fie nisto, isso está a dar depressão, está a induzir a doença, tu trabalhas muito, tu és e era uma excelente pessoa. Lá está, é o que a Bíblia diz, não há um justo nenhum sequer. Aos meus olhos era uma excelente pessoa, uma boa companheira do quarto, está sempre pronta a ajudar, trabalhava como que não faltava o trabalho, mas estava com os pés no inferno, não é? Louvado seja o nome do Senhor que colocou-me no caminho dela. Se ela recebeu, então ela foi resgatada para a glória de Deus. E lá em Hebreus 6, capítulo 11, no mesmo capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ora, se nós aproximamos de Deus, se nós dizemos que Deus existe e cremos nele, ora, então temos que ir a Ele com fé. Porque se nós aproximarmos de Deus e não temos fé, Ele vai nos chamar de hipócritas, nossas orações não são respondidas. E então, nós não conseguimos tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Então, Deus requer de nós um espírito de fé, crer que Ele, apesar de nós não vermos Ele, mas crer que Ele existe e que todos aqueles que buscam primeiro o reino de Deus, todos aqueles que buscam a justiça de Deus, todos aqueles que clamam, que invocam o nome do Senhor, tudo o resto lhes será acrescentado: salvação, cura, libertação, sabedoria, tudo, misericórdia, batismo no Espírito Santo, tudo lhes é acrescentado. Então, você creia de todo o teu coração na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus, amém? Então, então para dar continuidade, aquele que se conforma com este sistema mundano e corrupto, sob o comando de Satanás e os seus demônios, vão dizer assim: eu creio em Deus e não preciso de ser batizada nas águas, nem no Espírito Santo, nem preciso de vir à igreja. Ora, esta pessoa que se conforma com tudo que tem, não é? Tudo lhe vai bem na sua casa, tem o seu emprego, tem a sua família, está tudo em ordem, não tem necessidade de nada, não é? Esta pessoa que se conforma com tudo que tem e com tudo que acontece no mundo, apesar de abrir o noticiário e ver as desgraças que se ouve, coisas que acontecem às crianças, coisas que acontecem aos jovens, coisas que acontecem às famílias, coisas que acontecem a tudo e a todos, nos 4 cantos da terra. Se a pessoa está conformada com tudo isso que está a acontecer e acha que é normal, não é? Então essa pessoa está cega no entendimento pelo sistema deste mundo,
pelo sistema de Satanás, que é o sistema corrupto, é o sistema que governa este mundo, e nunca irá conhecer o amor de Deus para perdão dos seus pecados. Vai sempre esta pessoa que se conforma, acha que pelo fato de não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, e por outro lado, acha que pelo fato de fazer caridade e ajudar muitas pessoas, ela considera-se uma pessoa justa e que terá lugar no reino dos céus. Ora, antes de eu conhecer Jesus, eu também achava uma pessoa justa. Eu não matava, eu não roubava e ajudava tudo quanto é gente. Ajudava tudo quanto a gente, tirava da minha boca, dava às pessoas, tirava da boca dos meus filhos, dava às pessoas, e eu considerava uma justa, não é? Mas no fundo, até conhecer Jesus, muita lágrima deitei. No dia em que conheci Jesus, muita lágrima deitei. Muita, no trono da graça do Senhor. Bem, mesmo no banco, quando entrei pela igreja, só o louvor, eu chorava. Bem, o Espírito Santo me lavou completamente de toda a iniquidade, de toda a injustiça, e eu me arrependi genuinamente diante de Deus, achando que eu uma justa. Qual que é? Não há um justo nenhum sequer, todos nós pecamos. Engano esta pessoa está a operar no espírito da velha natureza, e ela não sabe, ela está a operar no espírito da velha natureza, e se não deixar que a fé que tem em Deus, porque diz que acredita em Deus, não precisa de ir à igreja, porque acredita em Deus e basta, não é? Mas se ela não deixar que essa fé que ela tem em Deus abra o caminho para o Espírito ministrar o seu coração, o Espírito que é a palavra de Deus é o Espírito e vida, e ela é que vai vivificar. Se não deixar que a palavra de Deus a lave, e ela crê na palavra que lhe é pregada, para deixar que a palavra entre e deixe lavar, deixe curar, deixe libertar, deixe transformar a velha natureza em nova natureza. Então ela não vai experimentar o processo do novo nascimento e não vai entrar na vontade do Pai. Não vai entrar na vontade de Deus e não vai receber o amor de Deus. O amor que já eu tenho paz, tem paz coisa nenhuma, porque o diabo também dá paz, porque ele também quer resgatar, e ele imita tudo que Deus faz. Já viu a lição passada, o que eu falei, não é? Ele imita tudo que Deus faz para poder cativar as pessoas. Tudo que ele faz é semelhante às obras de Deus, para que as pessoas acreditem que é obra de bem, que é Deus, e então as pessoas se conformam com o mundo, se conformam com tudo que está, porque tudo vai bem. O diabo também sabe enganar bem, e ele faz passar por Deus, né? Então temos que sair da zona do conforto e eu creio em Deus. Temos que sair dessa zona do conforto, não é, que limita a nossa fé, e expandir, explorar esta fé, não é, conhecendo a mais a palavra de Deus, porque está escrito: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, 32, você leia. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Bem, nós já estamos quase a terminar, ainda tem um bocadinho de lição, mas eu vou tentar como completar. Se você quiser ter um intervalo, vai ter o seu intervalo, a lição vai ficar aqui gravada e você pode sempre regressar e assistir, tá bem? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Eu fui nas minhas campanhas de evangelização de rua, e então fui aí no Parque das Paivas, cruzei-me com uma senhora muito simpática, que falamos bastante, teve paciência, falamos bastante, e eu acredito de todo o meu coração que o Senhor Jesus queria libertá-la. Então, eu dei-lhe o testemunho. Ela disse que ela respeita, que ela não precisa de receber Jesus, que os pais foram católicos e batizaram ela quando ela era bebê, e ela cresceu a fazer a oraçãozinha dela. Então ela está conformada, ela diz que sente Deus, ela faz oração, o tercinho dela, o Pai Nosso, e ora pelo filho, e ora por todos os familiares dela, e então ela está em paz e gosta assim, respeita as minhas convicções, não é? Ela respeita as minhas convicções, respeita a minha religião, mas ela está muito bem com aquilo que tem, porque sente que Deus está com ela.
e já é uma senhora idosa e um bocadinho deficiente, enfim. Então, daí então falei do novo nascimento, porque lá está, ela quando foi batizada em bebê, ela lembra-se, não, claro que ela não se lembra porque ela é bebê, bebê não tem conhecimento nenhum, não tem poder de escolha, então os pais dela fizeram a sua parte, não é? Mas quando ela cresceu, já tem noção do bem e do mal, então aí que a natureza pecaminosa já começa a manifestar-se em nós, então ela tem que fazer a parte dela, tem que conhecer a palavra para deixar que a palavra liberta e então preencher os requisitos para ter direito à vida eterna. Então, ora, o que ela faz não é nada mais, nada menos que aquilo que o Cornélio fazia. É o Atos 10. Você vai ler que é uma história é um testemunho muito bonito, que eu gosto muito deste testemunho, que é o centurião Cornélio. Ora, no versículo 1 diz: E havia em Cesárea um varão por nome Cornélio, centurião de corte, chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O Cornélio orava a Deus 2 a 3 vezes ao dia, não é? E ele estava sempre na presença de Deus, não é? E quase a hora 9 do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, o enviou a Jope. Então ele ouviu, o anjo de Deus apareceu naquela visão enquanto ele orava. Ele então recebeu a instrução e enviou os empregados a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. O Pedro era o apóstolo de Jesus, é o discípulo de Jesus, que esteve também com Jesus, e então ele estava lá. Então, enquanto os empregados iam ter com Pedro, seguindo as instruções do patrão dadas pelo anjo, Deus também falou ao Pedro naquela hora. Então, e o Pedro, tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Isto me acontece muitas vezes, arrebatamento de sentidos. Hoje aconteceu um. E viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. E no que havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ora, ele não tinha fome, então Deus providenciou comida. Só que era uma comida que ele não ia comer, não é? Era animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Nem eu comia comer coisa horrenda desta, não é? E então, mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E então, segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Viu? Isto que ele disse é com relação aos homens que vinham, porque isto que o anjo falou acontece com muitos homens de Deus. Só pelo fato de sermos homens de Deus, sábios, com sabedoria de Deus, com unção, achamos que já somos tão importantes que só recebemos certas ovelhas, certas ovelhas ricas, que têm dinheiro, autos caros, são bem falantes, vestem bem, estão bem posicionadas na sociedade. Então Deus advertiu-lhe que as pessoas que vinham eram empregados de um homem da corte.
não é? O homem da corte não foi, ele enviou os empregados. Então Deus já sabia as intenções do Pedro e provavelmente ele nem iria receber aquele servo. Então Deus o manifestou dessa forma, não é? Não, de segunda vez ele disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa do Simão Pedro. E chamando, perguntaram ao Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando. Deus já o advertiu, os anjos, o Espírito Santo lhe falou: vá com eles e não duvida, porque aquilo que eu santifiquei, não consideres o mundo. Ou seja, o Cornélio, vocês já vão ver o que é que Deus santificou. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu o enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Então, Pedro já recebeu-os em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com eles alguns irmãos do Jope. Então, foram à casa do centurião, Cornélio. E no dia imediato chegaram a Cesárea. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Louvado seja Deus, a humildade, não é? Ninguém deve dobrar o joelho a homem nenhum, só devemos dobrar o joelho a Deus, o Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. A homem nenhum dobremos o nosso joelho. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Conhecerás a verdade e a verdade libertará. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Isto vem cruzar com a palavra de Deus em Romano, também em Pedro, diz que Deus não faz acessão de pessoas. Deus não faz acessão de pessoas. Todos aqueles que nele crê e confessa e o invoca têm direito a ser chamado e têm direito a ser feito filhos de Deus. Então ninguém diante de Deus, aquele que Deus unge, aquele que Deus escolhe, ninguém é imundo. Amém? E Pedro já estava com aquela coisa e Deus advertiu-lhe antes para que ele não fosse com sabedoria terrena e animal, para não prejudicar o evangelho e a salvação do Cornélio e sua família e sua casa. Então no versículo 29 diz: pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? O Pedro a perguntar ao Cornélio: por que mandou-me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Já viu? Era a fé dele que Deus escreveu lá no livro da vida, e a obra dele chegaram e ministraram ao coração de Deus. Mas ele não estava salvo. E vocês já vão ver por quê. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então, já que o Pedro está cá e eles estão todos presentes, então que o Pedro, o apóstolo de Jesus, fale a Cornélio por que Deus queria que ele viesse.
E então, assim que Pedro abriu a boca e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Já viu? Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Por isso é que Deus ungiu-me com um ministério de pregar a salvação e exortar a todos na eminência para orarmos e não fazermos acepção de pessoas, especialmente nos governantes, porque Deus, Ele vê tudo, não é? E Ele sabe que nós, os evangelistas, por sabermos que coisas mais que os governantes fazem, então nós não oramos com singeleza do coração, nós não temos aquele amor genuíno. Mas Deus viu em mim esse amor genuíno por eles, não pelas coisas que eles fazem, porque Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama a nós, mas não ama o pecado. E dentro dos governantes há justos como Cornélio, que Deus quer salvar, não é? E dos grandes homens de Deus não desviaram-se do amor genuíno de Deus e já não estavam a fazer a vontade de Deus, que é salvar a todos, e só escolhiam aqueles que lhes é conveniente para fazer parte da sua congregação, e isso aborreceu a Deus, não é? Então nós não podemos fazer distinção, é dar oportunidade a todos, e cabe a Deus decidir se este é quem salva ou aquele é quem salva. É Deus quem tem a última palavra na nossa vida, amém? A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel no versículo 36, não é? Anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude. Prestem bem atenção, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judeia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse Jesus. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, ou seja, aos apóstolos e a todos aqueles que acreditavam nele. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Depois que ressuscitou dos mortos, depois ele apareceu aos discípulos, comeram e beberam juntamente com Jesus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O que é que vocês repararam aqui? Que o Cornélio, ele tinha fé em Deus, orava 3 vezes ao dia, 2 a 3 vezes ao dia, tinha propósito. Ele era justo com os seus empregados, com os seus familiares. Era justo, as obras, as esmolas, dava esmolas e dava com singeleza do coração. A fé dele e a obra dele chegou e ministrou ao coração de Deus. Deus se agradou. Mas Deus viu, não, este é um homem justo. Ele é um bom samaritano. Mas se ele realmente não receber, ele tem a natureza, ele tem a velha natureza. É preciso que ele nasça de novo, adquira nova natureza em Cristo Jesus, no meu filho. É preciso que ele receba, seja batizado no Espírito Santo e nas águas, para ter direito à vida eterna, a um lugar comigo ali no céu. Já viram? Então, e dizendo Pedro esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque não era suposto, mas a fé que estava neles, receberam o poder do Espírito Santo também, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes
também receberam como nós o Espírito Santo e mandou que fossem batizados em nome de Jesus, do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Já viu? Não importa, você pode ser um justo, não mata, não rouba, você pode crer em Deus. Você pode orar a Deus na tua casa, você e tua família, porque a palavra diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu aí estou. Você pode fazer as boas obras, não inveja ninguém, você vela pelos pobres, você cuida, você tem o dinheiro, você partilha, você ajuda a comunidade, você faz caridade, você tem uma instituição de caridade, uma associação, você ajuda muito a comunidade. Você crê em Deus, mas se você não nascer da água e não nascer do Espírito, você não verá o reino de Deus, porque você tem que lavar a velha natureza para nascer numa nova natureza criada em Cristo Jesus. Este foi o propósito pelo qual Jesus Cristo veio, justificar-nos da velha natureza que entrou em nós pela artimanha do Satanás e nos dar a natureza dele, a natureza de amor, a natureza de justificação, a natureza de Deus, nova natureza, para então renascermos, para sermos regenerados em Cristo Jesus. É preciso. Entenderam então a história do Cornélio? Foi essa história que eu dei à senhora, mas a senhora mesmo assim deu. Então eu fui da mesma forma como Deus enviou um anjo para falar ao Cornélio. Cornélio obedeceu. Eu fui uma anja que fui enviada a essa senhora, que é uma justa diante de Deus, que ora, mas precisa de nascer de novo, mas só que ela não reconheceu Deus no caminho dela. E acontece isso conosco. Muitos de nós não reconhecemos Deus no nosso caminho quando nos aparece. Por isso é que é muito bom ter comunhão com Deus. É muito bom conhecer a palavra para não sermos enganados. Amém? Então, Deus enviou-me como um anjo para falar a esta senhora que tudo o que ela fez está bem, mas ela precisa nascer de novo. Ela não reconheceu Deus no seu caminho através de mim e diz apenas que respeita as minhas ideias e convicções e que ela mantém as dela. Olha, mas isto não me vai calar e eu não me vou cansar de profetizar para que fujam da ira futura. É importante que eu continue a fazer a minha parte aqui na terra. Em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10 diz: enquanto aguardais do céu Filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Da ira que certamente virá, e breve, muito breve, a ira virá. A ira de Deus sobre os filhos de desobediência, sobre aqueles que idolatraram, sobre aqueles que tiveram a oportunidade, ouviram os profetas, ouviram os evangelistas, ouviram famílias, falaram, exortaram, vamos a Jesus. A ira do Senhor virá sobre todos aqueles filhos de desobediência e vão chorar lágrimas de sangue, e muitos vão se matar, muitos vão levar com a marca da besta, muitos, mas muito literalmente, vão chorar prantos, vai haver prantos e ranger dos dentes quando o anticristo tomar posse das igrejas e da terra, quando ele se manifestar em glória terrena. Então, em Atos 3, capítulo, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Atos 40 diz: salvai-vos dessa geração perversa, salvai-vos desta geração corrupta, desgovernada por Satanás. Está desgovernado, não está governada por ele, está completamente desgovernado por ele, não é? Ele e seus demônios, e receba poder do alto para a salvação e vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Creia, seja humilde, receba o poder do alto. O que não mata, cura. Não sabe, não vê Deus, mas quem te falou está morto. O coronavírus veio a vacina, todo mundo a se matar para ir buscar a vacina, algo desconhecido. Mas a gente fala de Jesus que cura, falamos de Jesus que sara, falamos de Jesus que liberta. Ninguém quer saber, e é grátis.
E é grátis, de graça receber, de graça dás. Vamos ser mais inteligentes, vamos ser sábios, buscar sabedoria que vem do alto, onde Jesus Cristo está sentado à destra do Pai. Então, eu vou ficar por aqui. Você seja abençoado. Não perca a oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui está mais uma oportunidade. Você só precisa de crer e ter fé e confessar com a boca, crer no teu coração e você será salvo. Você põe a tua mão no peito e fecha os teus olhos. Eu também fiz essa confissão e sempre renovo os votos da minha confissão. Declaro a Jesus Cristo que eu o amo, declaro a Jesus Cristo que eu pertenço, declaro, eu convido o Senhor, senta no trono da minha vida, guia os meus passos, governa a minha vida. Todos os dias eu faço renovação desse voto, porque é preciso depositar muitas moedas do amor no banco do amor de Deus também, no coração de Deus. Então você fecha os teus olhos e diz: ó Pai querido, eis-me aqui na tua presença, depois de ouvir tua palavra, Senhor. Eu me arrependo completamente de tudo aquilo que eu disse. Eu me arrependo completamente daquilo que eu pensei, que eu era um justo, que eu não tinha pecado. Mas eu ouvi pela tua palavra que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecamos e destituídos fomos da tua glória. Eu careço da tua misericórdia. Eu careço do perdão dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, eu me arrependo e me humilho debaixo da tua mão potente. Perdoa-me, Senhor. E hoje eu creio em ti. Eu creio que Jesus Cristo, tu vieste ao mundo e tiraste o pecado do mundo e ressuscitaste dos mortos e estás sentado à direita do Deus o Pai, intercedendo por mim. Tu me resgataste da maldição da lei. Tu te fizeste maldição por mim, para que eu hoje tenha o direito à vida eterna. Eu quero tomar posse dessa vida eterna. Eu quero ter o direito a um lugar lá no céu contigo. Por isso, eu te convido agora, entra na minha vida, senta-te no trono da minha vida, seja meu Senhor. Eu te confesso com a minha boca, creio no meu coração que a partir de hoje tu és o meu Senhor, és o meu Redentor. Em nome de Jesus, eu oro e te peço, vem guiar os meus passos na tua verdade, vem fazer somente a tua vontade. Ajuda-me a entrar na tua vontade, ajuda-me a viver dentro da tua vontade, ajuda-me a resistir ao diabo, ajuda-me a morrer para a velha natureza, ajuda-me a adquirir a nova natureza criada em ti, Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com teu poder, com a tua unção, com a tua autoridade, materializar esta minha relação com Jesus Cristo e me ajuda a ser um discípulo, ajuda-me a ser um verdadeiro sal da terra e uma verdadeira luz neste mundo que alumia nas trevas e seja também um canal de bênção para todos os outros, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre você. Se você acabou de fazer essa oração de salvação, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu clamo o sangue poderoso de Jesus e eu declaro que nenhuma ferramenta prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti, porque o maior é o poder de Deus que entrou hoje em ti do que todo o resto que está no mundo. A partir de hoje você tem uma nova natureza dentro de ti. Você tem Jesus Cristo dentro de ti. Você tem o Filho de Deus dentro de ti. Você tem o amor de Deus dentro de ti. Você tem a palavra de vida que vai te vivificando todos os dias, regenerando, vai te limpando de toda injustiça, vai te purificando e vai te santificando até o dia que Jesus Cristo vier te buscar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.